Me diz se uma dessas 4 frases já passou pela tua cabeça. Não, isso não tá bom o suficiente, não tá pronto ainda. Não, mas o fulano tem resultados bem melhores. Quem sou eu pra ensinar isso? Me livre, alguém me julgando e eu falando alguma besteira. Se você disse sim pra uma dessas coisas, esse vídeo é pra você. Recentemente eu fiz um post lá no Instagram falando como eu tive sucesso na internet, mesmo sendo uma das pessoas mais autocríticas que eu conheço. E isso gerou uma boa discussão no meu direct, eu achei melhor trazer esse assunto pra cá. É bizarro o número de profissionais que são bons naquilo que fazem, mas não conseguem reconhecer e assim avançar na carreira, avançar profissionalmente, avançar no projeto aqui no digital com o infoproduto. Mas por que será? Por que essa autocrítica acompanha você dessa forma tão forte? Eu demorei muito tempo para começar a me expor. Eu trabalho com produção de conteúdo para empresas desde 2016, no marketing ainda antes, desde 2013, e eu nunca tive coragem de me expor. Mas o que mudou? E como que tu consegue usar isso a teu favor também? Para começar, me conta uma coisa. Você costuma fantasiar com o teu projeto? Ver ele pronto, imaginar como você gostaria que fosse, se ver num palco, numa página, num lançamento, se imaginar? E aí você quer aquele cenário perfeito? Eu vou te dar uma notícia ruim. O nosso cérebro hoje ele não sabe diferenciar o que é real e o que não é. Quando tu vê um filme de terror, por exemplo, tu não sente medo? Quando você coloca um daqueles óculos de realidade virtual, mesmo estando preso no chão, não parece que você tá às vezes olhando do céu e aí você sente medo de altura? Nosso cérebro não diferencia o real do falso. E aí, quando você começa a fantasiar muito com o seu projeto, mesmo não tendo nenhum progresso, não mexendo nada para ter ação de algo, você começa a ter a sensação de que você está evoluindo. E essa é uma armadilha complicada, porque resultado mesmo ele só vem a partir da ação. Só que a ação geralmente não acontece porque a gente tem aqueles diálogos internos que nos travam. Esses diálogos internos normalmente eles são movimentados pela nossa própria autocrítica, por verdades que a gente fala pra gente mesmo e por insegurança pura. E eu acho que a gente pode dividir a nossa autocrítica, esse diálogo, em 2 frentes diferentes. A gente tem um lado, né, o anjinho e o diabinho. A gente tem o lado da conversa que é bom, que a gente pode usar a autocrítica ao nosso favor, é o que eu tô tentando fazer agora que eu comecei a me expor aqui no digital. E a gente também tem o lado negativo, que nos coloca pra baixo, que nos trava ainda mais. Eu queria te sugerir a começar a fazer as pazes com a autocrítica, porque a autocrítica ela também pode nos salvar de muitas coisas. O tal do sucesso que eu tive no digital até agora, ele não vem necessariamente do meu projeto. Eu trabalho com marketing digital desde 2016, só que eu sempre trabalhei no bastidor do projeto de outras pessoas e sempre tive muita dificuldade de me expor e dar a cara a tapa. Eu comecei a aparecer pro meu projeto mesmo tem menos de 1 ano. E a primeira dificuldade que eu tive de autocrítica quando eu comecei foi: como que eu vou entregar sozinha, sem estrutura, um lançamento impecável e conseguir chegar nos 6 dígitos? Porque minha régua já começou alta. Se eram 6 dígitos que o Érico Rocha prometia quando ele vendia o produto dele, era aquele tipo de resultado que eu queria ter, mesmo que fosse o meu primeiro lançamento. E aí veio uma cobrança excessiva que tornou o meu processo muito mais complicado do que ele poderia ter sido. Eu fiz o lançamento 100% sozinha, inclusive tem vídeo no canal que eu mostro como eu alcancei os 6 dígitos, mas aquilo me drenou muito emocionalmente. A régua alta, a autocrítica, o diálogo interno cansa a gente demais. Mas como é que a gente começa a fazer as pazes com essa autocrítica, né? Então, vamos pensar nela de 2 formas: a autocrítica boa e a autocrítica ruim. A autocrítica ela pode ser boa quando ela não nos deixa passar vergonha. Quando a gente tem um filtro bom e a gente fecha a boca na hora certa, mas a gente também não deixa de abrir na hora que a gente deveria. A autocrítica boa faz com que a gente entregue o melhor que a gente pode dentro das condições que a gente tem. Com ela a gente consegue reconhecer os nossos erros e os nossos acertos de uma forma em que a gente não fica se julgando, mas a gente olha, faz essa avaliação para a nossa evolução. No final das contas, a autocrítica boa ela só nos ajuda a nos tornar profissionais, pessoas melhores. Só que quando a gente pesa na mão, aí a gente vai pro lado negativo, que daí é ali que a gente trava. É quando a gente acha que nunca tá bom, quando a gente trava coisas que estão prontas, mas que a gente não se sente pronto. Eu vou ser bem sincera com vocês, o meu primeiro produto, gravei em estúdio, produto impecável, produto que eu compraria, eu me enrolei 3 meses para colocar ele no ar para vender, mesmo estando 100% pronto. É muito complicado a gente lidar com a nossa autocrítica. Eu tô sendo 100% vulnerável falando isso pra vocês entenderem que se vocês estão nesse lugar, é normal.
mas dá pra sair dele. Quando a gente tá nessa autocrítica negativa, parece que todo mundo o tempo inteiro vai nos julgar, que nunca vai ser bom o suficiente. E a partir do momento que a gente faz as pazes e entende que existem essas duas frentes, a gente pode conscientemente olhar e pensar, vou usar a autocrítica ao meu favor, vou usar essa primeira categoria. Só que daí não adianta, né? Às vezes, racionalmente, a gente até sabe que existem esses dois lados, mas como é que eu consigo optar por ela? Como é que fica mais claro ou não? Então acho que é importante a gente também falar sobre as causas da autocrítica. Cada pessoa vai ter um motivador diferente, uma origem diferente. E tu vai descobrir a tua fazendo terapia. Inclusive, se eu pudesse dar um único conselho para todo mundo que trabalha no digital, seria esse: faça terapia. A gente trabalha com muitas questões de vulnerabilidade, de ego, inclusive a gente trabalha com pessoas, e se a gente não conseguir lidar com esses problemas que chegam, com essas demandas que às vezes vêm através dos alunos ou dos comentários que a gente recebe, é muito difícil conseguir passar pelo processo. Mas enfim, vou trazer para ti agora as principais causas que eu vejo, e até fiz uma pesquisa para poder trazer esses dados para vocês, mas geralmente, quando a gente tem uma autocrítica excessiva, ela pode estar relacionada à forma como a gente foi criado. Pais muito rigorosos. Sabe aquele pai que falava, tirou 9, deveria ter tirado 10, ou não foi mais do que a tua obrigação, ou quando você não recebia elogios quando você era criança. E aí hoje, adulto, você tem medo de colocar as coisas na prática, medo delas não estarem perfeitas o suficiente para você não receber os elogios que você queria quando você era lá criança. E também, quando a gente é pequena e a gente faz parte de uma família que não é funcional, e a gente não quer ser aquela criança que incomoda, a gente também acaba puxando muita responsabilidade, e quando a gente precisa fazer essas coisas pra gente, a gente também dá uma travada, também tem essa autocrítica muito negativa. E outra grande causa dessa autocrítica que a gente tem, exagerada, é essa comparação exagerada que a gente faz. Na internet, todo mundo só quer mostrar a parte mais bonita da vida, aquela grama verde, sabe? Então você sempre vai comparar aquilo que você sabe de você, das suas dificuldades, com o lado mais bonito do outro. E aí vai ter gente que vai expor resultados, às vezes, de mentira, que não conquistaram, resultados que mascaram a verdade, projetos que dizem que faturaram muito, mas que na verdade deram prejuízo, pessoas com carrões, com muitas viagens. Gente, tem gente que aluga carro pra postar foto no Instagram e vender dinheiro. Algo que a pessoa nem tem. E aí você começa a se comparar o tempo inteiro com uma pessoa que parece ter mais resultado, que é mais bonita, que é mais magra, que tem um relacionamento perfeito, mas tu tá vendo só uma foto. E essa comparação faz com que você não se sinta pronto, porque não chegou a hora ainda. Eu ainda preciso de um pouco mais. E aí você vai comprando curso atrás de curso, atrás de curso, ao invés de se botar em movimento. E a terceira grande causa é o perfeccionismo, que na verdade mascara uma grande insegurança. Quando a gente quer tudo muito perfeito, eu sou perfeccionista. Tem que estar tudo lindo, tudo alinhado, tudo impecável. E eu escondi muito a minha ação por trás do perfeccionismo. Eu sempre tive uma régua muito alta. Mas era pela insegurança de fazer alguma coisa errada, não queria uma nota fora do lugar. E por medo de fazer algo errado, eu tinha esse perfeccionismo exagerado. E a gente acaba construindo expectativas gigantes, dificilmente alcançáveis, e aí a gente torna o processo todo um caos pesado, e não precisa ser assim. E aí uma coisa que eu acho que é legal trazer, toda vez que a gente vai enfrentar uma coisa que a gente não conhece, a gente acaba sofrendo mais, porque lidar com o conhecido é muito fácil, né? A gente, mesmo que doa, às vezes é confortável, eu tô ali, não vou ter surpresa. E aí você se abre, vou vir pra internet, eu tô aberta a levar hate, a ser mal interpretada, a ter gente falando de coisas sobre mim que não são verdade. Só que ao mesmo tempo, todo esse lado ruim que nos assusta, tem o outro lado, o lado das oportunidades que a internet abre. Então, é uma luta interna, é um sentimento dual o tempo inteiro. Então, sim, meu começo foi pelo caminho dos bastidores. Eu peguei esse universo do marketing que eu já tava, trouxe para o mercado de infoproduto, porque grande parte da base do que a gente faz aqui é marketing digital, por isso que a galera fala de mercado digital, mas na verdade eu tô falando de infoproduto. Eu consegui resultados excelentes, mesmo tendo uma crítica muito grande com o meu trabalho, de sempre precisar estar tudo impecável. Isso me ajudou a ter resultados muito mais rápido, mas muito mais rápido. E assim, sinceramente, tem muita coisa que mora nos detalhes na escala. E então esse meu lado difícil de autocrítica me ajudou nisso. Não me travou, mas na hora que eu tive que aparecer nas câmeras, aí dei uma bugada, assim, foi complicado. Não é simples ainda. Pra gravar esse vídeo, né, eu combinei que toda semana eu ia parar pra gravar vídeo. Gente, eu comecei a pensar nesse vídeo de manhã cedo.
Quando eu acordei, tomei banho, lavei cabelo, sequei cabelo, puxei, e fui me arrumando pensando, tem que gravar. Agora, a gente já tá na metade da tarde. Eu já poderia ter feito isso muito antes. Por quê? Porque eu queria o vídeo perfeito, com a estrutura perfeita. Então, o que eu quero trazer pra vocês? É que não vai embora essa sensação de querer as coisas bem feitas, essa sensação de querer que esteja perfeito. Isso não vai embora, vai continuar te acompanhando, mas você vai aprender a lidar. Cada vez que eu vou gravar um curso, cada vez que eu faço um vídeo pro YouTube ou um post pro Instagram, eu paro e olho aquilo. Opa, será? Então, já que esse momento não vai chegar, que você não vai se sentir pronto, o que eu posso te dizer de dica útil, né? Como que você pode fazer, assim como eu fiz? Dê nome para tua autocrítica. Por que você é tão travado assim e não consegue se mexer? Ou o que tá te deixando paralisado hoje? Te dei alguns exemplos nesse vídeo. É a forma como você foi criado, o tanto que você tá se comparando, é o ambiente que você tá convivendo. Começa a dar nome para essas coisas e pensar, ok, o que eu posso fazer para diminuir essa sensação? Eu comecei a pensar assim, eu vou me comprometer durante 52 semanas gravar um conteúdo pro YouTube por semana. Se eu for pensar em um conteúdo por semana, não é tão pesado quanto eu pensar, eu quero um canal com 1 milhão de inscritos. Até porque pro meu nicho, pro mercado, eu nem sei se isso vai fazer sentido. Então, como que você diminui essa visão do todo, do projeto perfeito, para pequenas vitórias que, se você fizer constantemente, você vai se sentir com evolução? Será que ao invés de pensar no curso perfeito gravado, você não pode primeiro pensar num produto de consultoria que você vai entregar para conseguir validar o seu método? Será que ao invés de pensar no feed perfeito com a identidade visual dos sonhos, você não pode pensar em que conteúdos que estão aí na tua cabeça hoje que você poderia fazer de forma nativa para começar a conversar com as pessoas que te acompanham? Antes de ter 1 milhão de seguidores, você tem que ter 10. E aí, o que tá me ajudando muito? Um sistema de feedback. Analisar não por aquilo que eu acho perfeito, mas a partir das métricas de canais e perfis do meu tamanho. Eu estou tendo bons resultados? Eu estou evoluindo? Então eu vou continuar. A gente não vai ser perfeito. A gente precisa passar pelo começo, precisa passar pelo processo de ser aprendiz para um dia virar especialista. Eu consegui passar pelo processo de aprendiz nos bastidores. Eu consegui construir a minha evolução para fazer bons lançamentos. Mas agora eu preciso fazer o mesmo como especialista, o mesmo como produtora de conteúdo. Eu preciso me permitir errar. Um dos livros que me ajudou muito foi O Ego é o Seu Inimigo, do Ryan Holiday. Ele é uma leitura super leve e curta, que eu tenho certeza que vai fazer muita diferença. Então, vou deixar na descrição desse vídeo o link dele para você ir para a Amazon para dar uma olhada. Sugiro que você leia. E se você tá com tudo desenhado na cabeça, mas ainda não colocou a mão na massa e precisa de um empurrão, vem pro Engenharia dos Infoprodutos. Se você quer criar o seu produto, mas tá se enrolando, em 15 dias eu te ajudo a colocar ele para rodar, tirar ele do papel e transformar isso que tá há tempos ali, ocupando uma carga mental, em algo real, tangível, aplicável e que vai gerar vendas. Espero que esse bate-papo aí mais filosófico, não sei, né, tenha feito sentido e que te ajude a destravar coisas que estão paradas por aí tem um tempo. A gente se vê no próximo vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal.